Pública segurança da Creuza. O crime. Será que existe a possibilidade de um Estado sem crime? Já parou para pensar nisso? Bem, infelizmente, digo para vocês que não existe um Estado, ou seja, um país sem crime. Porque o crime é um traço social e ele tem diversas vertentes. O problema são essas vertentes que atingem diretamente na qualidade de vida. A polícia existe exatamente para evitar que o crime tenha a oportunidade de acontecer na prevenção e na repressão, né? Só que, por exemplo, para pensar, um país muito seguro é um país sem crime? Olha de novo a mesma pergunta. Eu te digo que não. E explico. Exemplo, Suécia, um dos países mais seguros do mundo. Não existe crime por lá? Existe o suicídio. Um crime contra a vida. Um crime contra a própria vida desse autor. Uma vertente do crime. Mas a qualidade de vida lá é boa, é excelente. Porque depende dessa vertente do crime. Muitos estudiosos dizem que para o crime acontecer, ele precisa, primeiro, de um ambiente que proporcione aquele indivíduo a cometer aquele certo tipo de crime, e depois a oportunidade para fazer acontecer, para cometer esse crime. E é nesse sentido que o Estado tem um papel muito importante de novo. Porque se você tem um ambiente onde não tenha a possibilidade, ou seja, onde a possibilidade de fazer com que o indivíduo tenha necessidade de cometer o crime, já tem um ponto. E se você tem uma prevenção conjunta, para que não aconteça a oportunidade da ação do crime, você tem outro ponto. 2 pontos positivos. Acontece que a desigualdade social, ela é o primeiro passo para que o agente, aquele que vai cometer o crime lá na frente, tenha a necessidade de entrar para o crime. A pobreza é um fator muito importante, mas é o único? Não. E depois que ele tem aquela necessidade, o agente tem essa necessidade de cometer o crime, por questões sociais, por questões socioeconômicas, ele observa a oportunidade. E se ele tiver a oportunidade, ele vai cometer o crime. Pronto. Então o Estado tem total influência, total culpabilidade quando a violência urbana, quando a criminalidade atinge um ponto insuportável dentro daquele país. É um sinal de total falta de responsabilidade com a administração pública em deixar que essas duas vertentes aconteçam. A oportunidade e o ambiente que proporcione aquele agente a ter a necessidade de cometer um crime. E aí a gente volta sempre ao mesmo ponto, a fração de Estado, que faz parte do Estado, mas o Estado não quer admitir que ele provocou aquilo ali. O Estado não vai dizer para você, para ninguém, que ele foi culpado e que ele continua sendo culpado pela fração de Estado, pela favela. Eu não falo de favela sob o olhar do preconceito, bem pelo contrário, nasci em uma. Eu falo porque
muitos acreditam que nela, na favela, na fração de Estado, mora o nosso inimigo. E não é bem assim. Na verdade, o Estado provocou aquela dificuldade, aquele ambiente, e continua provocando em todos os sentidos. Todas as pastas reunidas provocam a dificuldade na segurança pública. Segurança pública é um resultado. Para que aconteça a segurança pública, existe necessidade de todas as pastas, existe a necessidade que elas estejam equilibradas, que todas as pastas estejam equilibradas, para que a segurança pública possa fazer o trabalho dela de maneira efetiva, eficiente e eficaz. Não que os órgãos de segurança pública não tenham culpa, né? Precisam evoluir, estão evoluindo com dificuldade porque o ambiente é muito politizado. Segurança pública provoca votos, ou melhor, a falta de segurança pública provoca votos. Existe um ditado antigo dentro da ciência política, é histórico no Brasil, que fala o seguinte: cano que funciona não produz votos. Então é no caos, nesse vazio, diante da observação da mitologia grega, o grande vazio, o caos do grande vazio, nasceu a solução parcial de todos os problemas, para alguns. Então vamos lá. Rio de Janeiro. Quantas pessoas você acha que moram na área metropolitana do Rio de Janeiro? Eu te digo, são aproximadamente 12 milhões de pessoas. Mais exatamente, 12,2 milhões de pessoas moram na área metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito populoso e não é um estado tão grande assim. Muito populoso e não é um estado tão grande assim. Faz parte do eixo econômico do Brasil, faz parte da região sudeste, onde esse eixo está concentrado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente. E por isso, ele é uma vitrine, em todos os sentidos, uma vitrine para o Brasil e uma vitrine para o mundo. Esse é o Rio de Janeiro, com 12,2 milhões de pessoas morando na área metropolitana. Acontece que de 16 anos para cá, o crime vem evoluindo cada vez mais. E olha que eu escuto muita gente falando que a criminalidade no Brasil ela vem evoluindo depois da última reeleição do atual presidente Lula. São 16 anos para cá que, de maneira grotesca, o crime vem evoluindo no Rio de Janeiro. E quando eu falo que o crime está evoluindo, é porque os grupos armados estão dominando a área metropolitana. Eu provo para vocês. 12,2 milhões de pessoas estão praticamente sob domínio de grupos armados. 18,2%, se eu não me engano, 18,2% desse território onde estão essas pessoas aqui, essas 12,2 milhões de pessoas, 12,2 milhões de habitantes, 18,2% é dominado por grupos armados. 18,2%. E aí eu trago outros números para vocês. Porque as facções estão se modificando, umas perdendo espaço, outra ganhando espaço. Eu falo outra porque a única facção que está em evolução territorial no Brasil e no Rio de Janeiro é o Comando Vermelho, tomando uma proporção muito grande.
Desses 18,2% de grupos armados, né, que dominam a região metropolitana do Rio de Janeiro, 18,2%, mais da metade é dominado atualmente pela facção Comando Vermelho. Mais exatamente, 51,9%. 51,9%, caminhando para 60%. Porque outras comunidades, outras frações de Estado, outras favelas vêm nascendo no Rio de Janeiro. E não precisa você ir muito longe. Você observa, por exemplo, a região da Vargem Pequena, aqui no Rio de Janeiro. Há 8 anos, mais ou menos, você andava pela região da Vargem Pequena, era um local com muitos sítios, muitas chácaras, um local tranquilo, em praticamente o interior do Rio de Janeiro. Hoje, pelo menos umas 5 ou 6 frações de Estado já existem por lá. Ou seja, mais 6 favelas. 6 locais que estão sem nenhum controle do Estado. Primeiro, não tem controle ambiental, porque ali praticamente ali é um local muito rico em questão ambiental. Então, o crime ambiental está acontecendo ali o tempo inteiro e não é observado nem pela prefeitura e nem pelo Estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, esse controle não vem sendo feito. Acredito que seja muito difícil, mas não acontece. E aí você não tem aquela observação urbana, porque são locais que vão sendo criados sem nenhum tipo de infraestrutura. E isso dá oportunidade para que a fração de Estado passe a ser dominada pelo crime organizado. E é o que está acontecendo. Ano passado, faz muito tempo, semana passada, em 2024 ainda, nós iniciamos 2025 agora, uma turista foi baleada numa comunidade na Vargem Pequena. Uma ordem de parada, ela e o Uber, o motorista do Uber, do aplicativo, os dois foram baleados. Facção Comando Vermelho. Agora, mesmo aquela pessoa como eu, por exemplo, que conhece bem o Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, trabalhei durante muitos anos nas ruas do Rio de Janeiro, na Polícia Militar, quando estava na ativa. Mesmo uma pessoa que, assim como eu, conhece bem o Rio de Janeiro, não conhece na verdade, porque você pode estar entrando em um local, infelizmente, sob domínio de uma facção. E aí tudo pode acontecer. Porque o crime não tem ideologia. A gente tem que parar a pensar o seguinte: não existe ideologia para o crime organizado. A única ideologia do crime organizado é o dinheiro. É totalmente econômico. O nosso maior problema hoje não é mais o tráfico de drogas. O tráfico de drogas proporcionou o crescimento do crime organizado, das facções. Mas hoje, esse não é mais o maior problema. O problema é que as facções aprenderam a dominar a fração de Estado, administrar a fração de Estado, fazer dinheiro girar dentro da fração de Estado. E aí a fração de Estado fica dependente do crime organizado, quando a fração de Estado deveria estar sendo administrada pelo Estado democrático de direito, coisa que não acontece. Ou seja, a proporção vem cada vez aumentando. 12,2 milhões de pessoas acuadas, sem qualidade de vida, com um medo tremendo da violência urbana. Isso não faz bem psicologicamente, provoca uma série de síndromes que afetam totalmente a saúde mental. E aí, qual o grande sonho de todo cidadão, de todo habitante do Rio de Janeiro? É ir embora do Rio de Janeiro. Vai se afastando para o interior.
Só que o interior não é mais o mesmo interior. Você tem uma fazenda, tem uma criação de gado, passa, coisa linda, vê um aras, daqui a pouco você é abordado por um fuzil no meio do nada. Locais turísticos importantes para o crescimento econômico, para o nosso crescimento econômico. Locais turísticos, tradicionalmente turísticos, por exemplo, Penedo, são locais perigosos hoje em dia. Itatiaia, Resende, região da Costa Verde, Angra dos Reis, Paraty, esquece. Perigoso demais, você não sabe onde entra, não sabe o que vai acontecer contigo e com a sua família, sem contar o trajeto. As vias expressas, que as vias expressas são uma verdadeira roleta russa. Uma roleta russa. No revólver, um tambor que cabe 6 munições, 5 estão municiadas, só uma vazia, só uma raia vazia. Essa é a roleta russa de uma via expressa no Rio de Janeiro, infelizmente. Então, estamos nesse ponto, com essa facção, com o Comando Vermelho crescendo, um verdadeiro inimigo do Estado, onde o maior problema não é mais o tráfico de drogas, mas sim o armamento que está nas mãos dos grupos armados, porque se não houvesse armamentos, né, se eles não tivessem acessibilidade às armas, não teria esse crescimento de enfrentamento armado. Não teria. Vai ser o que? No estilingue? Principalmente se eles não tivessem acesso às munições, não teriam como utilizar as armas de fogo. Mas não. A CBC está aí, sem controle, e ninguém fala nada. Todo vídeo que eu faço, falo sobre a CBC. O Estado proporciona silêncio. Por que será que isso acontece? Esquerda, direita. Nesse sentido, infelizmente, vejo que são asas do mesmo pássaro. Ninguém fala nada. Mexer com a CBC, uma fábrica de munições, é praticamente a mesma coisa que mexer com um banco. As instituições financeiras, os bancos aqui no Brasil, eles fazem exatamente aquilo que eles querem. Eles não existem leis para eles. Já pararam para pensar nisso também? Ou seja, nós somos escravos nessa grande senzala contemporânea. Bem, voltando a falar da facção Comando Vermelho, primeiro vamos falar das demais facções que reduziram o seu potencial territorial. Sim, incrivelmente, 2021, 22, 23 e 24. Aí eu vejo, de novo, Jefferson, eu vi um ministro entrando numa comunidade aqui no Rio de Janeiro. Ele foi fazer um trato com uma facção. E antes desse ministro ir, por que a facção já estava em crescimento? Porque a facção veio crescendo há praticamente 16 anos, numa escalada contínua. Ela já sabia, a mãe de Iná estava ali e disse, lá na frente, lá em 2000 e tanto, um ministro da Justiça vai entrar aqui. Primeiro ponto, se você já viu, estou te perguntando, você que está vendo o vídeo, não precisa concordar comigo, mas se você já viu alguma vez na história do Brasil um ministro de Estado ou secretário entrar em uma fração de Estado, numa favela, e acontecer algum tipo de atentado à vida contra ele, pode colocar aqui na observação no meu vídeo, bota a fonte, coloca quando e me diz como isso aconteceu. Por favor, faça esse favor, porque também vai servir como método de pesquisa para mim, porque afinal de contas ninguém é o dono da verdade, a gente está sempre procurando uma metodologia e fazer pesquisa, aprofundando essa pesquisa para conseguir de repente encontrar maiores soluções, né, nessa inovação na gestão pública, inovação na gestão pública, inovação em ação na segurança pública. Pode colocar, fica à vontade, estou esperando. Mas voltando, então foi devido à presença de um ministro que tudo isso começou a evoluir? Não foi. Essa escalada já vem sendo observada há muito tempo por vários locais, por várias fontes. Muitas fontes observam já a escalada do crime.
enquanto uma facção sobe e outras descem. Eu digo para vocês o número. Vamos lá. As milícias, isso 2022, 23, 24, tá, gente? As milícias reduziram 19,3% o domínio territorial. As milícias, 19,3% do domínio territorial. O território ficou livre deles? Não. Não. Livre das milícias? Não. Eles foram ocupados por outras facções. Quais? Ou melhor, qual? Comando Vermelho. O TCP, o Terceiro Comando Puro, reduziu em 13%. A ADA, 16,7%. Isso porque a facção praticamente acabou. A ADA praticamente acabou. Certo? Não foi uma tomada armada. Foi simplesmente um acordo que aconteceu dentro dos presídios. Isso movimentou o Sassá e tudo mais, outras lideranças. E aí ela reduziu o território. Muitos territórios que eram da ADA passaram a pertencer ao TCP. Por exemplo, Morro da Pedreira, a Lagartixa, a Quitanda, passaram a pertencer, a ficar sob o domínio do Terceiro Comando Puro. Terceiro Comando Puro que vem travando uma guerra na zona norte do Rio de Janeiro, lá no Morro dos Macacos, para conseguir manter o território. Parece que de 3 dias para cá, hoje é dia 5 de janeiro, parece que no dia 2 de janeiro o território continuou, foi mantido pelo TCP e o Comando Vermelho não conseguiu avançar. De que era o investimento na facção comando do Comando Vermelho? O investimento era do Morro de São João, aquela guerra eterna. Inclusive derrubaram um helicóptero da Polícia Militar, policiais morreram há algum tempo, exatamente nessa guerra entre o Morro de São João e o Morro dos Macacos. Morro dos Macacos TCP, Morro de São João Comando Vermelho. Morro de São João administrado pelo Corolla, e que uma das lideranças do Macaco, do Morro dos Macacos, abandonou a facção, o TCP, e pulou junto com alguns membros para o Comando Vermelho. Acontece que o Comando Vermelho hoje atua da seguinte forma: o presidente do conselho, que é o Abelha, responsável pelo tráfico lá na Lapa, lá no Santo Cristo, ele chegou à seguinte conclusão: que todos aqueles que abandonarem suas facções inimigas do Comando Vermelho e passarem ao Comando Vermelho têm a obrigação de retomar o território, de trazer o território para o Comando Vermelho. Então, o Corolla deu a responsabilidade, mediante a ação, mediante essa determinação do presidente do Conselho do Comando Vermelho, o Abelha, ao Titauro, que era um gerente do Morro de Macacos, e pulou para o Comando Vermelho, a retomar. Então houve um investimento, um consórcio feito pelo Morro de São João, o Morro da Mangueira, que é dominado pelo Chevette, vulgo Chevette, para que consigam tomar o território. Tudo também sob batuta do DOCA, ou Urso, do Complexo da Penha, um dos maiores investidores nessa expansão territorial do Comando Vermelho. Então houve esse consórcio. Eles quase dominaram, só que o TCP também fez um consórcio. O Scooby e o Borhoff, que são as maiores lideranças ali no Morro dos Macacos, vem sendo feito familiarmente, né? Tá tudo entre família. Enfim, que estavam baseados lá no Morro de São Carlos, no Empada, com o Empada que é genro do Scooby, uma das lideranças, tiveram que fazer um consórcio para conseguir fazer a manutenção territorial. E fizeram um consórcio com quem? Com o Peixão do Complexo de Israel, hoje o maior investidor do TCP. Então ele mandou homens, mandou armas e falou: olha, eu não vou ficar dividindo contigo a presença no Morro de Macacos. Eu vou investir em você, vou mandar homens, armamentos e tudo mais. E você, Scooby, vai me dar um pedaço do lucro da administração da fração de Estado chamada Morro dos Macacos. E não apenas ele, outro traficante do TCP também, vulgo Corinthians, da Baixada Fluminense, também mandou homens
para fazer parte desse consórcio, ou seja, mais uma fatia desse bolo na fração de Estado, mais uma fatia do Morro dos Macacos, que entra e é dividida por esse consórcio TCP. Conclusão, eles conseguiram a manutenção do território. Tudo isso é só pelo tráfico de drogas, gente? Não. Tudo isso é para conseguir administrar a fração de Estado, administrar o Morro dos Macacos. Porque a administração é de tudo. A exploração é feita em todos os sentidos. Exploração territorial, exploração do comércio, exploração no oferecimento de serviços que deveriam ser fiscalizados pelo Estado e tudo mais. É onde roda o dinheiro. E é por isso essa guerra. Certo? Bem, voltando. As milícias, que em 2021 e 2022 eram o maior grupo armado, foram ultrapassadas pelo Comando Vermelho. Foi o que eu disse para vocês. Desde 2021, o Comando Vermelho vem crescendo. E muito no Rio de Janeiro. Detalhe, vejam os meus vídeos anteriores, porque eu falo do crescimento do Comando Vermelho, por exemplo, lá na Amazônia Legal, nos 9 estados da Amazônia Legal, nos 772 municípios. Eu falo sobre isso. O Comando Vermelho explora até o garimpo ilegal de ouro. O garimpo ilegal de ouro, o Comando Vermelho está explorando. O Comando Vermelho está explorando biopirataria. Está explorando tráfico de animais. Em praias onde tem desova de tartaruga, eles estão explorando. Ou seja, ele está ganhando território e movimentando dinheiro. Uma facção com muitos componentes, uma facção que vem crescendo tanto que até outras facções que eram aliadas estão morrendo para colocar a bandeira do Comando Vermelho. E boa parte dessas lideranças do Brasil inteiro do Comando Vermelho estão aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha, no Complexo da Penha, lá no Parque União, no Complexo da Maré. Estão por ali. Mangueira. Bem, esse é o inimigo do Estado, o Comando Vermelho, que não vive apenas do tráfico de drogas, já passou. Nos Estados Unidos, mais da metade dos 50 estados já liberaram o uso da cannabis, tanto medicinalmente quanto recreativamente. Acho que era hora da gente observar isso aqui no Brasil. A gente já enfraquece um pouco mais. Vai acabar? Não, pô, tem tráfico de cigarro. Mas você diminui o potencial. Você tem que ir quebrando as pernas do crime. Porque o crime ele vai tomando uma proporção muito grande. É igual a contravenção, igual o jogo do bicho. Uma coisa que é tradicional aqui no Rio de Janeiro. É aquilo que é impedido que não é impedido. Algo que começou, esse impedimento legal, começou durante a ditadura militar. Ou seja, está ultrapassado por uma implicância de esposa de um general. Isso é histórico. Então já passou do tempo da gente legalizar isso. Porque a gente legaliza mais uma vertente e ela passa a tributar para o Estado de verdade, o Estado democrático de direito. E esses valores tributados, eles voltam para a aplicabilidade em todas as pastas, principalmente na segurança pública. Porque o operador de segurança pública precisa ser bem remunerado. Gente, um juiz precisa ser bem remunerado? Precisa. Parabéns àqueles que passam no concurso público, no concurso da prova de títulos para o cargo de juiz. Assim como o promotor público. Parabéns. Mas o operador de segurança pública, o policial, deve ser tão bem remunerado quanto o juiz. É um absurdo? Não, não é um absurdo. Porque a tentação é grande. E porque o Brasil é culturalmente corrupto. E uma das maneiras de você conseguir controlar os atos corrompidos é você proporcionando qualidade de vida, remuneração excelente. Porque aí você faz com que o PAD, que é o processo, que bota na rua, que avalia, seja mais rápido, célere. Durei 3 dias. Vacilou, foi constatado, foi provado. Tudo aquilo que podia ser feito, a defesa daquele agente já foi. Primeira, segunda,
tudo, todas as esferas acabaram. Então realmente foi constatado que ele agiu de maneira corrupta, certo? Sem ética, rua, rapidamente. Então ele vai pensar duas vezes. Pô, vale a pena perder uma remuneração que dê uma qualidade de vida boa para mim, para minha família? Será que vale a pena perder por um ato corrompido? Não. E você cria uma estrutura para que seja agente público seja observado. Por exemplo, as câmeras, concordo totalmente com elas. A gente vive num processo de evolução na administração pública. Não adianta impedir esse processo de evolução na administração pública dentro dos órgãos de segurança pública. Assim como concordo que todos os órgãos de segurança pública sejam observados pelas câmeras, não apenas aqueles que estão na atividade fim, mas a administração deles também. Porque, infelizmente, nós sabemos que o crime só cresce cada vez mais. Vou repetir, vou falar baixo, vou deixar um segredo, tá? O crime só continua crescendo e ganhando espaço territorial porque existe corrupção. Porque os atos corrompidos continuam acontecendo. Muitos acordos são feitos ainda por trás das cortinas. Todo mundo sabe disso, mas ninguém fala o nome. Então, é preciso que esses nomes venham à tona e que esses maus policiais, que não são a maioria, sejam colocados para fora das suas instituições. Porque simplesmente estão deixando todo esse ambiente acontecer. Então, concordo com a evolução, concordo com a observação, concordo com os atos que sejam feitos pelas corregedorias, totalmente, e que as corregedorias sejam observadas pelo Ministério Público também, para que não exista essa amizade. Não sei o que é meu amigo fulano, pô, faz favorzinho pro meu amigo aí, pô, deixa ele fora dessa, segura mais a onda, foi um erro, foi um deslize. Bem, isso é Brasil. Todo mundo sabe que isso acontece em qualquer parte da administração pública. Todo mundo sabe. O que tem de parlamentares por aí envolvidos em diversos atos corrompidos, esquece, é grotesco. E é na nossa cara, embaixo do nosso nariz. E nada acontece. Por quê? Porque cada um vai ajudando o outro. Não, peraí, pô, que isso? Deixa pra lá, pô, amigo, pô. Entendeu? Isso é política. Aristóteles já falava, o homem é um animal político. Certo? Então, voltando aqui para o nosso principal tema. Agora, quem são, nessas peças do tabuleiro, quem são as pessoas que movimentam essa guerra dentro do Rio de Janeiro, para a gente poder fechar o nosso vídeo? Eu vou falar das principais lideranças do Comando Vermelho. Principais. A facção é muito grande. Eu disse para vocês, ela domina mais da metade dos territórios que estão com grupos armados. Mais da metade. 18,2% da área metropolitana do Rio de Janeiro está sob domínio dos grupos armados. E vai subir. Esquece, já está subindo. Ela deve ser maior do que isso. Deve estar chegando aí a 25%. Tá? 18,2%. Desses territórios que estão sob domínio de grupos armados, 51,9% nas mãos do Comando Vermelho. Então, quem são esses caras nesse grande tabuleiro do crime organizado, da facção Comando Vermelho? Bem, nós temos o Abelha. Abelha foi aquele que saiu pela porta da frente aqui do Complexo Ericinó. Como nada tivesse acontecido, não deveria ter saído, apertou a mão e foi embora. Camiseta branca, que é padrão, pegou um mototáxi, fica ali logo na entrada e ó, ganhou o mundão. Ele é o responsável pelo tráfico na Lapa, local turístico. Ali, Pedra do Sal, né? O pessoal gosta de curtir Pedra do Sal, Lapa, babá. Aquilo ali, o pessoal gosta de coçar o nariz, de fumar um negócio, né? Pá. De uma loló, de um lança. Quem domina aquela parada ali é o Abelha. Enquanto ele esteve preso, o filho dele, o Abelhinha, fazia parte dessa estrutura, mas ele morreu. E hoje o pai na rua, a Abelha domina. E o Abelha é o chefe do conselho do Comando Vermelho. Ou seja, as ações são observadas e avaliadas por ele. E ele foi eleito presidente do conselho
pelas lideranças que estão presas, porque elas estão presas, mas continuam movimentando a facção. A culpa são das empresas de telefonia, não é de quem administra os presídios, não, tá? É absurdo isso, é totalmente absurdo, né? Enfim, as lideranças do Comando Vermelho, todas elas, chegaram à conclusão que o Abelha na rua deve ser o presidente do conselho. Então é ele que bate o martelo para a movimentação territorial, certo? Aí depois dele nós temos o Doca, o Urso, do Complexo da Penha, o cara que está investindo na guerra, investindo na conquista territorial, o cara que está colocando preço nisso. Ele domina a fração de Estado que nós conhecemos como Complexo da Penha, porque são várias favelas, várias frações de Estado aglutinadas, subfrações de Estado aglutinadas que formam uma fração de Estado chamada Complexo da Penha, tá? Quem domina é o Urso ou o Doca. Urso ou Doca. E aí nós temos no Complexo do Alemão o já conhecido Marcelo Pezão. Até rimou. No Complexo do Alemão nós temos o já conhecido Marcelo Pezão. Ele conseguiu meter o pé do Complexo do Alemão lá na retomada, na época da UPP. Ele conseguiu, ficou um tempo sumido. Dizem que ele foi para a fronteira, administrando tudo de fora. Depois ficou ali em São Gonçalo. São Gonçalo se tornou um grande complexo também, exatamente por causa do projeto PP, que tirou dos olhos aqui na capital do Rio de Janeiro, né, o tráfico, mas empurrou o tráfico, né, para as extremidades do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo aconteceu isso. Um local que também era um local com dificuldade de infraestrutura, certo? Com muito mato, certo? São Gonçalo, depois ali Itaboraí, né? Muito mato, que de um dia para o outro ficou totalmente, virou uma verdadeira fortaleza do Comando Vermelho. Por quê? Porque o Marcelo Pezão estava baseado lá. Então, o Marcelo Pezão domina o Complexo do Alemão. E o Complexo do Alemão, consequentemente, domina e administra o complexo do Salgueiro. Certo? Marcelo Pezão. Dizem que ele tem um problema sério de saúde e precisa de cuidados, mas ainda não foi preso. Bem, temos também o Chevette da Mangueira. Mangueira, que por muito tempo ficou conhecida ali por traficantes antigos, né? Traficantes antigos, Polegar, tudo mais. Hoje ela é administrada pelo Chevette, certo? Chevette, esse que vem e investiu também nesse consórcio de tentativa da tomada no Morro dos Macacos. Fica ali em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. E como eu disse no início do vídeo, lá no dia 2 de janeiro, parece que o TCP conseguiu manter o território. Então, pelo menos agora deve dar uma esfriada, porque a guerra custa dinheiro, certo? E o que eles querem é justamente dinheiro e não perder dinheiro, beleza? No Manguinhos e Morro do São João, temos o Corolla, bem conhecido também pelos órgãos de segurança pública. E ele tem um grande manejo ali entre Manguinhos, Morro do São João, né? Ele tem uma boa movimentação ali. Mas ele deixou o Gardenal como o homem de frente dele. E o próprio vulgo já diz, né? Que fica mais baseado lá no Complexo do Alemão, certo? Segurando a responsabilidade para o Corolla. Lá no Lins, no Complexo do Lins, onde houve aquele infeliz acontecimento com a oficial médica da Marinha, ali no Marcílio Dias, no Hospital Naval Marcílio Dias, que foi baleada e morreu, quem domina é o GD do Lins. Esse cara é o responsável por ordens do Conselho, ou seja, do Abelha, e também do Doca, o Urso, o investidor da guerra, o senhor da guerra do Comando Vermelho, pela retomada na Zona Oeste, o lado de lá da Zona Oeste, no Zema, até chegar
ao Rio das Pedras. Parece que com a guerra lá no Morro dos Macacos, certo? Como teve muito investimento do DOCA, as coisas esfriaram para continuar essa tentativa de conquistar o Rio das Pedras. Rio das Pedras, que já foi o berço da milícia do Rio de Janeiro. Hoje enfrenta dificuldades na sua administração, depois que várias lideranças foram presas. Mexeu na estrutura administrativa ali daquele grupo armado, daquele crime, daquela facção do crime organizado, né? E aí eles estão meio mancos. Então o GD é o responsável por essa conquista, por essa chegada, apoiado também por lideranças do Morro do Borel, do famoso Isaías do Borel, certo? E aí também temos aí um nome também bem conhecido ali no centro do Rio de Janeiro, né? Indo até a Zona Sul, um pedacinho da Zona Sul, que é o Giló do Morro dos Prazeres que fica em Santa Teresa, local turístico do Rio de Janeiro. Você percebe que o Abelha está aqui na Lapa, tá? E lá em Santa Teresa, o Giló é o cara que está ali. Já há muito tempo, já criou raiz, certo? Ou seja, essas são as principais lideranças. E eles têm aqueles que são os homens de guerra. Marcelo Pezão é o Cardenal. O Corolla tem o Titauro que era o TCP, pulou para o Comando Vermelho, e como a ordem do conselho é, você pulou da outra facção, você pulou da milícia para cá, você tem a responsabilidade de retomar o território de onde você saiu. O Titauro tem essa responsabilidade. Se ele vai conseguir alcançar, ou se ele vai continuar se manter vivo, já que ele não conseguiu até agora dominar o território de onde ele saiu, e isso é investimento econômico, isso é dinheiro, e dinheiro que está vindo de onde? Lá do Complexo da Penha, do DOCA ou Urso, é uma grande interrogação. Acredito que a guerra vai esfriar lá no Morro dos Macacos. Já diretamente ligado ao DOCA, ao Urso, nós temos o RD. O RD está ficando bem conhecido na Zona Oeste, porque ele que é o responsável pela retomada do Jardim Bambu e do Catiri, assim como a Carobinha, e assim também como outras comunidades do outro lado da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, esse pedacinho, jesuítas, que é a parte mais complexa, mais difícil para o Comando Vermelho, porque as milícias que compreendem Campo Grande, Santa Cruz, né, esse pedaço da Zona Oeste, principalmente muito populoso, são bastante poderosas. O problema é que elas estão rachadas. Enquanto elas estiveram com uma liderança só, isso aqui seria praticamente impossível de acontecer. O RD saiu da milícia e foi para o Comando Vermelho. Então ele sabe transitar em alguns locais, não em todos. Mas ele vem testando o sistema, ele vem entrando em Campo Grande, nas casinhas, entra e sai, né? Ele vai ali no Barbante, entra e sai. Ele está no Dinda, ele está indo em locais que ele conhece, passa e volta, né? Com certa tranquilidade. Jardim Bambu ele conseguiu, Catiri ele conseguiu, Carobinha ainda não. Quadra 100 lá em cima. Mas esse cara tem a responsabilidade de retomar território que foi de onde ele saiu, da milícia. Se ele vai conseguir, é outra parada. Se ele vai ter preço para isso também, é outra parada, porque senão ele também é eliminado. E aí nós temos também outros nomes, por exemplo, o Gravetinho, lá da Congonha, Madureira, certo? Que administra, né, na rua, ali, não apenas o Congonha, mas outras comunidades ali em Rocha Miranda, Madureira, enfim. E temos também o Matuto, paulista. Era um nome um pouco conhecido na facção do Comando Vermelho, mas ele ganhou muita proximidade justamente com essas lideranças que eu falei para vocês. Foi vazada inclusive uma foto no aniversário do Abelha,
onde o Paulista estava. Moleque novo, magrinho, nem parece, nem tem aparência. Para você ver como o crime não tem estereótipo. Não existe estereótipo no crime. Às vezes você está conversando com um cara bem arrumado, sem nada que chame a atenção, e o cara tem uma proporção bem grande no crime, né? É questão de avaliação de perfil, né? A famosa avaliação de perfil, né? O famoso fundamento. Enfim, Paulistinha é o principal matuto. O que é o matuto? É o cara que fornece as drogas e fornece as armas, é o responsável. Não quer dizer que ele seja o dono da produção, esquece isso. Não quer dizer que ele seja o primeiro vendedor, esquece. Normalmente ele é o segundo ou até o terceiro. Ele é um cara que se mantém influente e ele precisa transitar, porque ele precisa de influência, né? Ele é um grande representante comercial, é esse o papel dele. No caso do mal, do crime, das drogas e das armas. E ele, atualmente, é o mais famoso do Comando Vermelho porque tem proximidade com essas lideranças. Gente, o primeiro Pública Segurança da Creuza do ano de 2025. Temos muito caminho pela frente. Eu tento desenrolar um pouco com vocês esse movimento, mais uma vez, das facções, né? Algumas que estão regredindo, outras que estão crescendo, certo? Para que a gente entenda, para que a gente consiga entender mais ou menos como funciona esse tabuleiro das frações de Estado, ou seja, da fração de Estado. Nunca esqueçam, a fração de Estado tem tudo que um Estado tem. Ela tem a população, ela tem o território, ela tem a cultura, ela tem a Constituição, que é implícita, a ordem do crime, certo? E ela tem a soberania, certo? Porque ela não acredita na legitimidade do Estado propriamente dito. Infelizmente. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Enquanto a gente não conseguir resolver essa realidade com integração em todos os níveis do nosso federalismo tridimensional, União, Estados-membros e municípios, a gente não consegue andar para lugar nenhum. É um burro puxando para cada lado. Eu espero que esse ano de 2025, novas ações mais inteligentes e que doam mais no crime organizado, para que deixem as frações de Estado em paz, sem domínio nenhum, sem domínio de grupos armados, que elas estejam dominadas, né? Que não sejam mais dominadas por grupos armados e que sejam livres, porque aqui nas frações de Estado temos pessoas honestas que precisam de paz, crianças que precisam estudar, pessoas que precisam de acessibilidade às políticas públicas que infelizmente não chegam até eles. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.